Olá pessoal, boa tarde. Hoje nesse vídeo vou procurar falar sobre alguns métodos que nós podemos montar para auxiliar a elaboração de um main ou até mesmo em outras classes. A gente está chegando muito próximo de criar novas camadas e isso vai exigir muito conhecimento, né, aplicação prática dos conceitos teóricos de orientação a objeto e, obviamente, vinculados à utilização dos recursos, tá? Então, o que acontece? Pegando por esse projeto referência que eu havia criado anteriormente, então nós temos lá uma classe beans cliente, que faz referência a uma classe beans endereço, que tem diversos atributos do tipo string. Na classe de teste, essa utilização de todos esses atributos através do set termina gerando um certo tipo de problema, ou melhor, termina sendo muito trabalhoso. Não é difícil, mas fica trabalhoso, né? Você começa lá, ponto set bairro de option pane lá, ponto set cidade de option pane lá, e começa a se estender muito o código em relação a isso. Então você tem algumas alternativas para estar melhorando a utilização desse void main. A princípio, nós vamos terminar treinando esses conceitos e simplificando, né, essa estrutura do método main aqui dentro mesmo da nossa classe de teste. Como eu já disse, futuramente nós vamos estar fazendo isso em outras camadas, tá? Então, por exemplo, quando você vai utilizar você quer solicitar uma caixa de texto, você quer solicitar isso aqui, um input para um dado string onde só muda essa sua mensagem. O que acontece na cidade? A mesma coisa. É um input que eu estou utilizando o mesmo comando e só muda a mensagem. O que eu utilizo lá para o logrador? Um input para uma string que só muda a mensagem. O que eu utilizei para o nome? Um input que só muda a mensagem. Então, quando eu começo a fazer essas ações repetidas vezes, significa que eu preciso aplicar conceito de orientação a objetos. Tem alguma forma de fazer isso de uma maneira mais clara, mais tranquila, tá? Nesse caso, através dos métodos. Então ficaria muito mais simples se no lugar de colocar todo esse código, eu colocaria lá, por exemplo, eu quero uma entrada de texto, onde eu vou ter lá a mensagem digite o nome, por exemplo. Então precisaria para isso estar criando este método, né? Precisaria criar esse método texto para que fizesse isso. Eu não vou fazer isso na classe beans. Por quê? Porque a classe beans ela tem aquela estrutura, aquela padronização. Então vou procurar estar criando nessa nossa classe de teste, tá? Então o nosso método não precisa ser público, porque eu vou utilizar ele aqui dentro da classe mesmo. Static, por quê? Porque eu vou utilizar esse método dentro do nosso método main. Para utilizar ele dentro do main, eu preciso que esse método seja estático, ou então precisaria que ele estivesse numa outra classe para que eu instanciasse. A partir do momento que eu utilizo o modificador static, para um método, ele fala que o método não precisa de uma instância de objeto. Eu posso simplesmente chamar o nome da classe ponto método. Então, é o que nós fazemos, por exemplo, com integer.parseInt. Eu estou utilizando o método parseInt. Esse método parseInt exigiu que eu tivesse uma instância dessa classe integer. Eu precisei dar um integer, sei lá, qualquer nome aqui, churros igual a new integer, abre e fecha parênteses. Não precisei, porque esse método é estático. Então ele pode ser chamado dentro em uma outra classe, só fazendo referência a classe.oMétodo. Tá ok? Beleza? Então a mesma coisa nós vamos estar fazendo com esse nosso método. Eu vou falar que ele é estático, ele vai me retornar uma string, porque eu preciso dessa string para o meu método setNome, ou para os meus outros métodos sets que exigem texto. Vou dar um nome para ele, eu chamei lá embaixo de texto, e vou falar que ele recebe alguma coisa também. No caso ele recebe uma string, que eu vou chamar de D. Essa string é isso que eu vou estar passando para ele. Então digite o nome, outra hora vai ser e-mail, outra hora vai ser telefone, mas sempre vai ser uma string. Vai ser digite o estado, digite o número, digite o logrador, digite o complemento, mas sempre vai ser uma string. Abro aí chaves,
e falo para ele, ó, você vai retornar através de um JOptionPane e do método showInputDialog, mais o método estático, né? Não estou instanciando a classe de OptionPane, estou criando um objeto com base na classe de OptionPane. E aqui, no lugar de colocar uma mensagem, eu não sei em qual momento eu vou estar utilizando esse texto. Então eu faço referência ao parâmetro D. Então, ao que eu receber aqui, eu vou colocar no showInputDialog. Ok? Então, por exemplo, no meu e-mail aqui, eu já não preciso colocar tudo isso de novo. Eu posso simplificar, né? Texto é o meu método. O que ele precisa? De uma string. Digite o e-mail. A partir do momento que eu dei string para ele vai pegar essa string, colocar aqui e me retornar o texto. Tudo bem? Vai funcionar da mesma forma que estava funcionando anteriormente. Vamos lá. Então ele vai me pedir os dados, digite o nome, digite o e-mail, vou digitar o e-mail e por aí vai. Todos os outros dados. Tá legal? Então, eu posso estar criando métodos que sirvam para me apoiar em relação a ações em comum. Humberto, e nesse caso do CEP, onde eu preciso de um número inteiro, você também pode criar um método que vai retornar agora um número inteiro. Vou chamar o meu método de inteiro, que também vai receber uma string. O que esse meu método vai fazer? Ele vai retornar com base no JOptionPane, mas como nós já sabemos, o showInputDialog retorna uma string. Essa string precisa ser convertida para número inteiro. Então vou usar a nossa classe wrapper, o nosso método para conversão, o JOptionPane e a mensagem que vai ser representada pela letra D. Então vai entrar uma string que ele vai colocar aqui, ele vai exibir a caixa de mensagem e vai converter para o número inteiro. Agora no CEP, no lugar de usar tudo isso aqui, ele vai usar inteiro, digite o CEP, tornando bem mais claro e bem reduzido nossa estrutura main. Tá legal? Só aproveitando para fazer um gancho, a gente poderia estar criando também situações onde esses métodos manipulariam strings. Então, por exemplo, eu quero que tudo que o usuário digitar seja convertido para maiúsculo, né? Então eu posso fazer a referência já no meu próprio método, né? Chegar lá no final, o toUpperCase, que nós já vimos em aula. E aí tudo que for armazenado dentro, tudo que ele retornar, vai retornar em letra maiúscula, ou seja, o comando setNome, ou setEmail, ou setCep, ou por aí vai ficar com todos os caracteres em maiúsculo. No caso do setEmail, por exemplo, poderia não ser interessante. E aí eu fazer um outro método, o texto M de maiúsculo e o texto L de lowercase, e aí no lugar de usar toUpperCase, toLowercase no método, posso criar um método em que eu falo assim, por diversas vezes eu preciso saber quantos caracteres tem num determinada string. Então poderia estar criando um método que vai retornar um número inteiro, né? Total caracteres, vamos dizer que eu colocaria esse nome para ele. O que ele vai receber? Ele vai receber uma string, né? Uma string que eu vou chamar ela de D também. E com base nessa string que ele vai receber, vou utilizar o método length para que ele possa retornar a quantidade de caracteres, tá? Então poderia fazer uma verificação. E aí eu posso estar utilizando esses métodos, complementando o outro. Então, por exemplo, se eu utilizasse aqui, vamos pegar como exemplo aqui, digite o nome, e aí vou dar um sysout e vou pedir a chamada do meu total de caracteres, que é o nome do meu método, total caracteres.
total caracteres c.getNome. Vamos lá, getNome, tá? Então o que acontece? Eu acabei de imputar um valor, quero verificar quantos caracteres ele possui, né? Vamos executar, vamos ver o que vai acontecer aí. Então digite o nome, vamos colocar lá Paulo. Ele já me retornou 5, ok? Foi mediante aquele sysout que nós trabalhamos aqui, tá? Eu posso utilizar esse cara para estar verificando se a pessoa não está digitando um nome com poucos caracteres. Então, por exemplo, poderia estar verificando aqui no texto, antes, como nós já aprendemos o if, fazer lá, se total caracteres, né, precisaria criar uma variável para colocar o valor. Vamos lá, vamos criar uma variávelzinha aqui. Não vai dar para retornar direto o valor que eu estou querendo utilizar ele. Então string, colocar um nome aqui, texto. Não, texto vai ficar aparecendo com o nome do método, palavra. Tá? Igual a esse camarada aqui. Tá? Então vou colocá-lo dentro de uma palavra. E aí, se o total de caracteres dessa palavra for, vou colocar entre parênteses, né, que é a nossa tomada de decisão, for menor ou igual a 1, nós podemos retornar nome desconhecido. É isso que eu vou retornar. Caso contrário, se o nome tiver mais caracteres, nós vamos retornar a própria variável palavra. Então o que eu estou fazendo aqui nesse meu método? Ele está recebendo uma string que vai ser utilizada lá no JOptionPane. Agora ele vai retornar uma string. Então ele pede aqui que eu crie uma variável chamada palavra que vai receber o que o usuário vai digitar. Converter tudo para maiúsculo, vai ficar aqui dentro. E aí ele está utilizando esse outro método que eu criei, que ele retorna o quê? A quantidade de caracteres da palavra, ou seja, do que o usuário digitou. Se o usuário digitou a quantidade menor ou igual a 1, eu vou retornar nome desconhecido. Então o que ele vai armazenar dentro do nome? Nome desconhecido ou string desconhecida, para a gente poder generalizar, né? String desconhecida. Caso contrário, ele pode retornar a palavra e armazenar a palavra no nome, no e-mail ou onde quer que seja. Tá legal? Para a gente fazer esse teste, vamos deixar um sysout aqui e vamos colocar c.getNome para a gente verificar qual o nome que cadastrou. E vamos fazer também o mesmo teste, já que o e-mail também usa o mesmo método. E vamos colocar o getEmail. Legal? Então ele vai pedir o nome, vai fazer toda essa verificação e vai armazenar. A gente vai ver o que ele armazenou. Depois ele vai pedir o e-mail, fazer toda a verificação e verificar o que ele vai retornar para o e-mail. Então vamos lá. Ver o que ele vai acontecer. Então eu quero um nome. Vou digitar um nome válido. Humberto. Apareceu Humberto. Tranquilo. Agora eu vou digitar um e-mail inválido. Seria com uma quantidade de caracteres menor ou igual a 1. Ok. String desconhecida. Tá legal? Então ele já faz a verificação. Criei um método para uma coisa que termina sendo útil também dentro de outro método e a gente pode eventualmente estar fazendo essas associações. Como poderia estar pegando o length aqui dentro, já que é uma ação muito simples, não utilizar exatamente o método, mas enfim, são possibilidades que nós temos de trabalhar com os métodos a nosso favor, reduzindo aí a quantidade de código dentro do main. Tá ok? Mais uma vez falando, nem sempre essa é a melhor estrutura. A melhor estrutura talvez fosse colocar essas regras fora, mas nós não vamos fazer isso por enquanto. Logo, logo faremos.
Espero que tenham gostado da aula. Um abraço e até